Seja bem-vindo ao Mundo Quant. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre reinvestimento contínuo de dividendos. O pagamento contínuo de dividendos e, portanto, o reinvestimento contínuo de dividendos é basicamente uma idealização, né? Na prática, as ações que pagam dividendos de maneira discreta, por exemplo, a cada 3 meses. Mas em finanças em tempo contínuo, nós modelamos alguns instrumentos como pagando dividendo continuamente. E quando que isso faz sentido? Obviamente, para uma ação, isso não faz sentido. Mas, por exemplo, para uma moeda, nós já vimos pagamento de juros, né? Juros pagos continuamente. A cada intervalinho de tempo DT, esses juros são pagos. E eu já devo ter comentado em algum outro lugar que hoje em dia, com a evolução, né, da tecnologia no sistema financeiro, a gente vê aqui no Brasil, por exemplo, o Pix, a gente transfere o dinheiro para alguém, na mesma hora você já vê que aquele dinheiro caiu na sua conta, e se você ficar com a sua conta negativa, ou se você tiver saldo na conta, não é difícil de imaginar que em breve, ao longo do dia, né, no intraday, dentro do período do dia, se você ficar com o dinheiro na conta ou se ficar com a conta negativa, pode ser que você ganhe juros, né? Então isso a gente já comentou no pagamento de juros que são capitalizados continuamente. O dividendo pago continuamente é a mesma idealização. Só que, claro, para uma ação não faz sentido, mas, por exemplo, se você admitir uma moeda, você vai ver que uma moeda é como se fosse um ativo que os juros que ele recebe é como se fosse o dividendo que esse ativo está te pagando. E esse dividendo, se a gente estiver tratando, né? Então, se você estiver pensando num ativo, que é uma moeda, e se você imaginar que o dividendo são os juros que você está ganhando em cima dessa moeda, e se você pensar em juros pagos continuamente, então esse modelo de dividendos pagos continuamente faz sentido. Tanto que em opções, a gente vai ver mais para frente aqui, mas o modelo de Garman, Cole, acho que é assim que escreve, Cole Hagen, que é um modelo que a gente aplica para precificar opções de moedas. Então, esse modelo, ele assume que o dividendo, né, que é os juros que são pagos em cima daquele ativo, daquela moeda, ele assume que os dividendos são pagos continuamente. Então, nesse vídeo, a gente vai falar de ativos que pagam dividendos de maneira contínua e esses dividendos vão ser reinvestidos de maneira contínua. Então vamos ver como é que isso aqui vai funcionar. Então olha só, imagina que você tenha no instante T uma carteira que nós vamos dizer que o valor dessa carteira é R de T. E como que é o valor dessa carteira R de T? Ele é composto pelo ativo que você tem na sua carteira, vezes, e no instante T ele vale S de T, vezes a quantidade, né, o número de unidades que você tem desse ativo no instante T. Então, multiplicando preço vezes quantidade, eu vou ter o valor da minha carteira no instante T. Beleza. Imagina que durante o intervalo de tempo, né, que vai desde o instante T até o instante T mais dt, então durante esse intervalo de tempo dt, vamos imaginar que o ativo pague dividendos continuamente a uma taxa, né? A gente chama de, em inglês, dividend yield. Então, é um yield, né? Uma taxa de dividendos, ela é paga
continuamente a uma taxa, vamos chamar de Q de T, que essa taxa poderia inclusive variar com o tempo. Então, quanto que eu vou receber de dividendo no instante T mais DT, pelo fato de do instante T até o instante T mais DT, eu ter segurado aqueles ativos. Então vamos lá. Se eu tivesse só um ativo, eu receberia, em cima do valor daquele ativo, eu receberia uma taxa de dividendos, que é um Q de T. Então, por exemplo, 5% ao ano. E aí eu multiplico pelo tempo que eu fiquei exposto àquela taxa. Então, da mesma maneira que, né, se você não viu esse vídeo, volta aí no canal e procura, né, quando a gente tem juros que são pagos, né, capitalizados e pagos aí de maneira contínua. Então, eu tenho uma taxa de juros lá no caso, vezes o DT. Aqui eu vou ter uma taxa de dividendo DT. Então, se aquele meu ativo paga 5%, 10% ao ano, então num instantezinho DT, eu vou multiplicar o quanto ele paga ao ano pelo DT. Eu estou linearizando e os juros têm capitalização, ou os dividendos têm capitalização composta, enfim. Por que eu posso linearizar? Porque durante um intervalo de tempo pequenininho, o quanto você vai pagar de dividendos, você pode tratar como se fosse linear. Tudo que é muito pequenininho, você pode linearizar aquele negócio. Então, os meus dividendos, a minha taxa de dividendos, vai ser paga como sendo a taxa vezes o DT. Isso é a taxa percentual. Então, veja, se eu multiplicar uma taxa que é quantos por cento por uma unidade de tempo, vamos dizer, ao ano, vezes o meu DT, que é uma fração de ano, vai cancelar o ano, então eu vou ter como se fosse um retorno percentual devido aos meus dividendos. E aí eu vou aplicar em cima do dinheiro que ficou exposto a esse dividendo, desde o instante T ao instante T mais DT. Então é como se você comprou a ação, investiu lá S de T. Durante esse período, é como se fosse uma renda fixa, como se você tivesse colocado o dinheiro no banco. Então você colocou o teu dinheiro no banco, esse dinheiro ficou lá parado no banco, recebendo juros. Aquele dinheiro que você colocou do instante, que ficou lá do instante T ao instante T mais DT, vai receber uma taxa de juros R de T, que durante o intervalo de T vai te proporcionar um retorno R de T dt. Isso é um retorno percentual. Aí você vê quanto dinheiro você colocou aqui e multiplica por isso e vai ter o dinheiro que você ganhou. Aqui é exatamente a mesma coisa. Estou fazendo a analogia do dividendo com a taxa de juros pago continuamente, porque é a mesma coisa, tá? Então, eu vou ter uma taxa de dividendo pago continuamente, vezes o tempo, isso aqui vai me dar um percentual, vai me dar um retorno, que aí retorno não tem unidade, como eu já comentei antes em outros vídeos. Taxa de retorno, taxa de juros, taxa de dividendo é percentual, que não tem unidade, por ano. Então a taxa é 1 sobre tempo, mas a hora que eu quero saber quanto dinheiro efetivamente eu estou ganhando, aí eu tenho que multiplicar pelo dinheiro que eu coloquei no instante de tempo T. Então essa quantidade aqui é se eu tivesse uma ação, quanto dinheiro em dividendos eu receberia do instante T para o instante T mais DT. Só que ainda tem um detalhe, eu não tenho só uma ação, eu tenho lambda de T. Então o dinheiro total que eu tenho exposto ao pagamento desses dividendos é lambda vezes S de T, que é o meu R de T, né? O valor da minha carteira no instante T. Aí eu aplico a taxa de dividendos e vejo o tempo que eu fiquei. Então esse é o valor financeiro que eu vou ganhar pelos meus dividendos. Só que esses dividendos, imagina que eles vão sendo pagos e retirados do meu sistema, né, da minha carteira. Só que eu quero reinvestir esse dinheiro.
quero reinvestir continuamente o meu dividendo. Então, quando eu reinvestir, eu vou comprar mais quantidades. Então, a minha quantidade que era lambda de t no instante t, quando chegar no instante t mais dt, eu vou, com esses dividendos que eu acabei de receber, eu vou comprar mais ações, vou comprar mais ativos. E aí, nesse caso, a minha quantidade vai crescer de lambda de t para lambda de t mais d lambda de t. Então, quanto eu vou adquirir de ações, de ativos, reinvestindo esses meus dividendos, é d lambda de t. Então, vamos calcular esse d lambda de t. Como é que eu calculo? Ó, é fácil. A quantidade a mais que eu vou comprar é o dinheiro que eu estou gastando para comprar, dividido pelo preço da ação no novo instante. Ó, veja bem, se no instante t a ação vale ST e no instante t mais dt, que foi quando eu recebi os meus dividendos, lambda de t, s de t, q de t, dt. Então, essa grana que eu recebi na forma de dividendos nesse instante vai comprar ações, uma certa quantidade de ações, que nesse instante tem esse preço aqui. Então, se eu pensa, se eu tenho R$200 e a ação custa R$50, então quantas ações eu vou comprar? É só você dividir o dinheiro que você tem por esse cara aqui, no caso daria 4, certo? Então, quantas ações eu vou conseguir comprar a mais? É o meu d lambda de t. É a quantidade de dinheiro que eu tenho dividido pelo preço da ação naquele instante. Só que aqui eu vou fazer um truquezinho. Ó, eu vou colocar S de t, eu vou dizer que S de t mais dt, eu vou dizer que S de t mais dt é isso aqui, ó. Presta atenção. S de t que multiplica 1 mais ds sobre S, ó, se você fizer a distributiva aqui, isso vai ficar, né? Lembra? Isso aqui é S de t mais dt. Então, eu estou escrevendo dessa maneira. Por quê? Porque é a mesma coisa, porque se eu fizer a distributiva aqui, vai ficar S de t mais ds de t. E essa é a definição. O que é ds de t? É o preço depois menos o preço antes. Então, S de t mais dt, passa esse cara para o lado de lá, é S de t mais ds de t. Só isso. Então, eu só reescrevi S de t mais dt dessa forma. Por que que eu fiz isso? Para poder cancelar esse cara aqui, ó. Então, a quantidade a mais de ações que eu vou receber é lambda vezes Q vezes dt dividido por esse negócio. Então, agora, perceba que eu obtive uma equação diferencial para a quantidade de ações que eu tenho ao longo do tempo, lambda de t. Dá uma olhada aqui, ó. Se você simplesmente pegar esse pedaço aqui e esse pedaço aqui e multiplicar isso para lá, então eu vou obter que d lambda vezes 1 mais essa ds dt, que é o retorninho da ação, então eu vou obter que d lambda é essa coisa que é o que tinha no meu numerador, certo? Então, quando eu fizer isso, o que vai ficar aqui, ó, nesse lado? Vai ficar d lambda de t mais d lambda de t vezes ds de t sobre s de t. Só que quando eu tenho duas coisas muito, muito pequenininhas, a gente chama aí de termos de ordem superior. Então, a gente pode jogar fora quando eu comparo com o d lambda. O d já é uma quantidade infinitesimal. Aí, quando eu multiplico duas dessas, então isso é chamado termo de ordem superior. E aqui, nesse caso, né, quando a gente estiver falando de cálculo estocástico, isso não funciona desse jeito, mas quando a gente chegar lá, eu explico. Por enquanto, aqui não temos esse problema, então eu posso jogar fora esse termo aqui, o d lambda vezes ds, vai poder ser desprezado versus esse cara aqui. Então, essa equação vai ficar d lambda, certo? Jogando fora isso aqui, vai ficar d lambda
é igual a lambda de t, Q de t, dt. Então, por que esse índice t? Né? A minha quantidade de ações varia com o tempo, porque eu estou comprando, estou reinvestindo meus dividendos, e pode ser que os meus dividendos também dependam do tempo. Pode ser que a cada instante aquele instrumento paga mais ou menos, né? Durante o intervalo de tempo de T para T mais DT, pode ser que essa taxa de dividendos que vai valer do instante T para o instante T mais DT, pode ser que ela vá mudando ao longo do tempo, seja maior ou menor. Então, a gente deixa um índice T aí. E como é que eu resolvo isso? Se você conhece lá as técnicas de cálculo, você sabe que você vai isolar as variáveis, vai passar esse d lambda para baixo, então a equação vai ficar d lambda de t sobre lambda de t igual a q de t dt, e aí a gente vai integrar esse negócio de t0 até o instante t, certo? Que foi o que eu escrevi aqui embaixo. E do outro lado, a gente vai integrar também de t0 até t. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Como é que resolve isso? Integral de d lambda sobre lambda é como se fosse lá a integral de dx sobre x, lembra? Que é ln de x. Só que no nosso caso, não é lambda, não é x que a gente tem, é um d lambda de t sobre lambda de t. Então, a minha variável, eu só, na verdade, chamei de S, d lambda de S sobre lambda de S, ó, dá uma olhada aqui. Chamei porque é feio quando a gente usa a mesma letra que está aqui no extremo da integração para cá, né? Tanto é que aqui eu deveria ter feito a mesma coisa, eu deveria ter chamado um Q de S ds. Mas tudo bem, isso você vai me perdoar pela imprecisão da notação matemática. Então, integral de d lambda sobre lambda vai dar ln de lambda de S. Aí, quando você calcular de t0 até t, esse negócio vai dar ln de lambda de t menos ln de lambda de t0, que é ln de lambda de t sobre lambda de t0. Lembra aí das propriedades do logaritmo? E isso aqui, ó, vai ser igual. Quanto que vai dar essa integral aqui? Ó? Se eu fizesse o certo aí, vai chamar assim Q de S ds. Então, como eu não tenho a expressão explícita para Q de S, eu vou ter que deixar na forma de uma integral. Então, eu tenho que ln de lambda de t sobre lambda de t0 é igual a essa coisa aqui. Então, quem que eu teria? Lembra como que faz aqui, ó, quando eu tenho ln de lambda de t sobre lambda de t0 é igual a uma coisa? Vou fazer e elevado a essa coisa é igual a isso aqui. E aí você vai ficar aqui e elevado a coisa igual a isso aqui, você vai passar multiplicando o lambda de baixo e vai dar essa parte que está aqui, ó. O lambda de t é o lambda de t0 elevado à integral de t0 até t de q de t dt. Ó, o melhor era escrever q de s ds, mas tudo bem, tanto faz. Só para não confundir a variávelzinha que está variando com o extremo da integração aqui, que é fixo, tá? Então, por isso que o certo é a gente chamar de q de s e dt de s. Então, isso aqui é a mesma coisa que a gente já tinha feito lá nos juros. Se você voltar no vídeo lá dos juros que são pagos, capitalizados continuamente, você vai ter que B de T é B de T0 e elevado à integral de T0 a T de R de S ds. Na verdade, seria R de T dt, mas só para não ficar com a mesma letra que tem no extremo da integração, certo? Eu colocar uma outra letra aqui, tá? Então, isso foi o que você já tinha visto antes. No caso... então, vamos agora analisar algumas coisas específicas. Se o lambda de T0 é 1, ou seja, se eu
comecei com uma ação, o que vai acontecer com a quantidade de ações que eu tenho na minha carteira ao longo do tempo? Então, ó, a minha carteira é composta por lambda ao longo do tempo, né? Eu vou ter um lambda de T vezes um S de T. Só que o meu lambda de T, se no começo o meu lambda de... Ó, volta aqui, ó. Tá vendo que é lambda de T0 vezes esse negócio? Então, se o meu lambda inicial é 1, então eu só vou ficar com esse pedacinho aqui, ó. Então, ó o que está acontecendo. Isso que é importante você entender. Que a quantidade de ações, né, de ativos que você tem ao longo do tempo, ela é o que você tem no começo, mais um E elevado a uma coisa aqui, ó, que esse número aqui, se esse Q for positivo, esse número é positivo. Então, você vai ter E elevado a alguma coisa aqui positiva que vai dar um número maior que 1. Então, a tua quantidade de ações vai aumentando, é lógico, né? Você começa no instante T0 com uma ação que vale S de T, 0, o que vai acontecendo ao longo do tempo? O preço da ação vai variando, eu vou recebendo dividendo e vou comprando. Olha que interessante o que esse negócio está falando. Que a minha quantidade de ações no instante T vai ser quem? O que eu tinha no início, que no caso aqui a gente falou que era 1, mas é basicamente o que eu tenho no início, vezes um E elevado a essa integral de T0 até T de Q de S ds. Então, esse número vai aumentando, ele é, né, em relação ao T0. Esse número aqui é o número máximo. Se o Q for positivo, né, obviamente está recebendo dividendos, então esse cara aqui vai aumentando a quantidade de ações que você tem, vai aumentando. Então, quanto que vale a sua carteira nesse instante? Ela vai valer a nova quantidade, que você vai ter mais ações, vezes o valor da ação que eu tenho no instante T. Que esse aqui pode ter aumentado ou pode ter diminuído. Então, quanto que vale a minha carteira no instante T0? Lambda T0, S de T0. Se no caso aqui a gente está pegando o lambda de T0 igual a 1, vai. Então, vale S de T0. Mas depois, você vai ter mais quantidades, só que vezes o valor da ação naquele instante. Por que mais quantidade? Porque ao longo do tempo, se eu fui recebendo dividendo e esse dividendo eu fui comprando mais ações, então a minha quantidade de ação vai aumentando. Só que o preço dela pode ou aumentar, ou diminuir, ou ficar igual, tá bom? Então, o valor da sua carteira vai ser a nova quantidade de ações, no caso aqui eu estou supondo que a gente começou com uma, vezes o valor da ação naquele instante. E no caso particular, igual a gente fez antes, ó, se você voltar lá no vídeo dos juros, você vai ver que a gente falou que o B de T é o B de T0 elevado à integral de T0 até T de um R de S ds. Daí a gente falou, ó, se esse R aqui for constante, então essa integral eu posso tirar o R para fora e vai ficar quem? R T menos T0, que é o que geralmente a gente vai acabar adotando, tá? Taxa de juros constante. Em geral, não sempre, mas em geral, aí na maioria das aplicações aí simples de derivativos é assim. Aqui é igual. Eu vou poder considerar que a minha taxa de dividendos ela é constante, então ela pode sair dessa integral. Então essa integral de T0 até T de Q de, vamos usar as letras certas aí, vai, Q de S ds, eu vou passar esse Q para fora, porque ele é constante, então vai ficar Q integral de ds de T0 a T, e isso aqui vai dar Q T menos T0. Então, essa integral que você está vendo aqui, ela pode ser expressa desta forma. Então, a minha quantidade, não, o valor da minha carteira vai ser a minha quantidade de ações, que agora vai ser lambda de T0 vezes simplesmente E elevado a QT menos T0, vezes o valor da ação que eu vou ter naquele instante. Claro que se eu começar com uma ação, pensando na carteira que você começou com uma ação, quanto que eu vou ter lá no final?
E elevado a Q T menos T0 vezes S de T. Então, presta atenção. Ó, vou fazer um negócio aqui que é importante, que a gente vai usar várias vezes depois. Então, presta atenção. Se eu começar no instante T0 com uma ação que vale S de T0, e vamos supor que essa ação vai me pagando dividendos continuamente a uma taxa Q, e eu reinvisto os meus dividendos continuamente, eu acabei de demonstrar para você que a minha quantidade vai passar de lambda de T0 para um lambda de T. Ela vai aumentando ao longo do tempo. E essa conta é dada por lambda de T igual a lambda de T0 elevado a Q T menos T0. Lógico que se eu começar com uma ação, a minha quantidade vai aumentando assim. Então, quando eu começo com uma ação, quanto de quantidade que eu vou ter no instante final aqui T? Eu vou ter, a quantidade vai ter aumentado desse jeito. E a quantidade vai ser E elevado a Q T menos T0. Então, a minha quantidade aumentou. Na verdade, é 1, porque eu comecei com 1, então vai ser 1E elevado a Q menos T0. E quanto que é o valor da minha carteira? Eu vou multiplicar preço vezes quantidade. Qual é o preço da ação? S de T no instante T, vezes a quantidade que eu tenho naquele momento. E muitas vezes o que vai ser importante não vai ser eu começar com uma para chegar aqui com essa quantidade. Muitas vezes eu vou querer fazer o contrário. A pergunta é, com qual quantidade que eu tenho que começar no início, vamos chamar de lambda de T0 vezes S de T0, porque eu preciso chegar lá no final com uma ação que vale S de T. Só que eu quero que no final eu tenha uma quantidade. Mas, André, por que que isso vai ser importante? Continua assistindo as aulas aí que você vai ver, né? Vou te mostrar depois. Mas o fato é, muitas vezes eu vou precisar montar uma carteira no instante T0, que quando eu chegar no instante T lá na frente, então aqui é o instante T0 e aqui é o instante T, eu quero chegar exatamente com uma quantidade. Então é só eu resolver essa equaçãozinha aqui, ó. Presta atenção. Então eu vou escrever aqui, quem que é o meu lambda de T? É 1, então no lugar do lambda de T eu vou colocar 1. Quem que vai ser o meu lambda? Então, ó, lembra, essa equação aqui, como que ela era originalmente? Lambda de T é lambda de T0, que multiplica, né? Então, no instante posterior, eu vou ter o que eu tinha no começo, vezes esse negócio aqui. Se eu quero terminar com 1 agora, então eu estava dando exemplo que eu começava com 1 e via quanto que a gente terminava lá no final. Agora eu estou fazendo ao contrário. Eu vou começar com um valor que eu não sei, que é o lambda de T0, mas eu quero chegar lá no final com 1. Então a pergunta é, quanto que eu tenho que começar, qual que é o meu lambda de T0, para chegar lá no final com 1? Então é só copiar aqui, ó, E elevado a Q T menos T0. E aí você vai ver que o seu lambda de T0 é 1, só passar esse amiguinho aqui dividindo, e você sabe que ele volta para cima com o sinal de menos lá. E elevado a menos Q T menos T0. Então, olha que simples. Se eu começar com E elevado a menos Q T menos T0, essa é a minha quantidade inicial. Quando passar o tempo, eu sei que lá no fim eu vou pegar minha quantidade inicial e multiplicar por isso aqui. Então, quando eu multiplicar por E elevado a Q T menos T0, quanto que vai dar a quantidade final? E elevado a x vezes E elevado a menos x, você conserva a base e soma, vai dar E elevado a 0, que é igual a 1, que era o que eu queria. Quero terminar com 1, tá? Então, isso é muito importante e a gente vai usar várias vezes. O que você tem que retirar, take away aqui do que eu falei? Que a sua quantidade, se você vai reinvestindo os dividendos, ela vai aumentando a tua quantidade final. Se eu reinvestir continuamente, vai ser a quantidade inicial, vezes E elevado a, se a taxa de dividendo é contínua,
paga continuamente, no caso aqui constante Q, então vai ser E elevado a Q T menos T0, que foi o tempo durante o qual você reinvestiu o dividendo da data do instante T0 até o instante T. E que, quando eu quero chegar lá no final com a quantidade 1, então você tem que começar com uma quantidade E elevado a menos QT menos T0, como eu expliquei aqui. E só para terminar, é interessante você ver o seguinte: se eu tenho uma carteira que é formada por uma quantidade lambda de T, né? Então vamos chamar lá lambda de T0, E elevado a Q, T menos T0, vezes S de T. Se eu tenho essa carteira, vamos admitir que eu comecei com uma ação, certo? Então, essa é a minha... essa é a carteira que eu vou ter. Se eu quero saber quanto que essa carteira está me gerando de retorno, então o que é o retorno? É o quanto variou dividido, né? É o famoso DP sobre P, delta P sobre P. Então é quanto que eu vou ganhar de dinheiro em relação a isso. Então, se eu quiser escrever um DR de T, vamos ver aqui, ó, como é que eu posso fazer isso. Eu vou aplicar a regra do produto. Na verdade, eu escrevi aqui que a gente deveria aplicar o lema de Ito quando as coisas são estocásticas. E a gente vai aprender isso quando eu estiver falando de cálculo estocástico. Nesse caso, como uma das coisas aqui não tem comportamento estocástico, né, o dividendo não tem incerteza aí dentro dele, no nosso caso a gente sabe quem é, isso aqui pode até ser uma função do tempo, mas a gente sabe quem ela é. Então, ó, dá uma olhada. Se eu aplicar a regra do produto aqui, lembra? A derivada de x vezes y é a derivada da primeira, né, a diferencial da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a diferencial da segunda. Então, como é que eu aplico isso aqui, ó? Como é que, ou se fosse fazer uma derivada em relação ao tempo, aí sim você pode colocar a derivada aqui, ó. Então vamos aplicar isso aqui, ó. Então esse é o meu primeiro cara e esse é o meu segundo cara. Então quem que vai ser o meu dr de t? Então vai ser a derivada do primeiro cara. Quem que é a derivada? Vai ser e elevado a q t menos t0 vezes Q. Então, como que faz isso? É a derivada do E elevado a uma coisa, aí tem que usar a regra da cadeia vezes a derivada daquela coisa lá. Q, e aí vezes dt. Então, no caso aqui, ó, eu não estou escrevendo a derivada, eu estou falando da diferencial, tá bom? Estou fazendo a diferencial, só falando, não estou falando dr dt, só estou falando dr, quero saber uma pequena variaçãozinha do r. Então, é a variação do primeiro vezes o segundo. Então, e quanto que é a variaçãozinha diferencial do primeiro? Vai ser E elevado a QT menos T0 vezes a diferencial do que está lá em cima, que é Q vezes DT, e ainda tenho que multiplicar por S de T, que é o segundo cara. Mais, agora, o primeiro, que é E elevado a QT menos T0, certo? Vezes, é o primeiro, vezes a diferencial do segundo, que eu vou deixar na forma de ds. Então, deixa eu duplicar esse negócio aqui. Então, vamos lá, vou apagar tudo isso aqui, ó. Então, vamos continuar com a minha conta. Então, vou vir para cima agora, tá? Então, ó, tô com isso aqui, certo? O que eu vou fazer? Vou dividir por tudo por R de T. Então, vai ficar dr de t sobre r de t. Então, vou dividir tudo por r de t agora. Então, vou dividir esse cara por r de t, esse cara por r de t. Então, quem que vai ficar dividindo por r de t esse cara aqui, ó? Dá uma olhada, vê se você concorda comigo. Esse pedaço aqui, ó, que eu tô pintando, que eu tô circulando, é justamente o r de t. Então, a hora que eu dividir por r de t, vai cancelar, vai ficar Q vezes dt. Mas, agora vamos pegar o outro pedaço. A hora que eu dividir por r de t, ó, tá vendo r de t aqui, ó, vai cancelar esse pedaço com esse pedaço aqui. Então vai ficar
S, vai ficar ds aqui, né? Então, vai ficar ds sobre esse cara aqui, S de t, que era o que eu havia escrito aqui, né? Que o meu retorno da minha carteira, ele é um Q de t dt mais um ds sobre S. E eu queria que você entendesse o que significa isso. Então, eu estou dizendo que quando eu tenho uma carteira que faz duas coisas ao longo do tempo, né? Então, quem que é a minha carteira? Minha carteira é um lambda de t vezes um s de t. Então, o que acontece com a minha carteira ao longo do tempo? A quantidade pode mudar e o preço desse cara pode mudar. Por que a quantidade pode, aí no caso, ou vai mudar? Porque eu estou reinvestindo, no caso, os meus dividendos. Então, o que essa conta aqui está falando? Que qual que é o retorno que eu vou ter com essa carteira? Num instante eu tenho lá uma grana, no outro instante eu tenho outra grana. Então ele está falando que o teu retorno, né? Então vamos chamar isso aqui de total return. Quem é o total return? Ele é um pedaço aqui, que isso aqui é o retorno devido aos dividendos. Por quê? Porque isso aqui é a taxa de dividendo vezes o tempo. Então, o dividend yield, que é esse cara, vezes o tempo. Então, você vai ter um retorno devido aos dividendos e mais um retorno devido à apreciação do capital, que é o quanto efetivamente a sua ação, né, o que a gente chama aí de uma apreciação do valor da ação. Então, quanto dinheiro você vai ganhar? Você vai ganhar quanto que teve de valorização do capital, né, do preço da ação. Se a ação que você tem aumentou de valor lá, você ganhou esse retorno aqui, mais o quanto ela pagou de dividendo. Então, imagina que o preço da ação não variou nada. Tudo bem, aqui é zero, mas eu ganhei dividendo. Vamos dizer que você não ganhou dividendo, que a ação não pagou dividendo. Tá bom, então só tem o chamado capital appreciation, né? Só teve ganho devido ao aumento do valor da ação, tá bom? Então, o teu total return é composto de duas partes. O que você tem de ganho de dividendo, mais o que você tem de capital appreciation, que é o valor da ação que está aumentando. Fechado? Então, isso é importante, a gente vai ver em vários modelos, né, de precificação de derivativos aí em tempo contínuo, mais especificamente quando a gente usar esse modelo para descrever derivativos de moedas, que a gente vai falar aqui a moeda estrangeira, né, que é o underlying do seu derivativo. Quando você tem uma moeda estrangeira, ela naquela moeda você pode ganhar juros, uma taxa de juros, e esses juros pagos para aquela moeda que você tem, para a moeda estrangeira, eles vão ser considerados, modelados como dividendos que são pagos continuamente, da mesma maneira que a gente fez com os juros que são capitalizados continuamente. Fechado? Então, deixe seus comentários aí se você entendeu, se você teve dúvida. Isso é um assunto que vai aparecer mais para frente várias vezes, então é importante você já conhecer. Deixe seus comentários e vejo você no próximo vídeo. Um abraço, até lá!